Eu não fui muito além do que os documentos mostravam. É uma tentativa de sujeição de mão de obra, porque você tem, se a escravidão está extinta legalmente, seria um anacronismo. É por isso que se usa hoje o termo formas análogas à escravidão, porque legalmente a escravidão não existe, mas essas formas de exploração análogas, esse tipo de cerceamento da mão de obra, ele ocorre até hoje, de uma maneira ou de outra. Ele é uma realidade nas nossas relações de trabalho. Quando os imigrantes chegaram, a maneira de prender o imigrante ao trabalho foi o endividamento. A cada momento, eu não gosto de usar esse termo capital e trabalho, porque é tão marxistão e a gente perde de vista as infinitas possibilidades nessa relação da exploração da mão de obra. Mas é exatamente isso. O capital ele vai encontrando maneiras de pauperizar o trabalho cada vez mais. Se ele puder explorar o trabalhador em formas análogas à escravidão, ele vai explorar. Existem mecanismos de exploração até hoje. Se você pegar esses programas de aprendizes que as pessoas consideram tão vanguardistas, os estágios, né? Quem já foi estagiário sabe o que é um estágio. E vai naquele nível em que o cara te chama escravinho, vem cá, não é? Acontece direto. Então você tem esse tipo de exploração e de pauperização do trabalho, ele se conserva. Ele vai atravessar a era Vargas, ele vai entrar na modernidade e à medida que você enfraquece os mecanismos de vigilância do Estado e você defende o liberalismo dos mercados e as agências reguladoras perdem a força, esse tipo de coisa aumenta cada vez mais. Porque antes um trabalhador temporário trabalhava 3 meses e depois tinha que ser registrado. Agora não é mais assim. O temporário pode ser renovado várias vezes. E isso vai pauperizando. São modos que se encontra de perpetuar essa relação de força entre o capital e o trabalho. Obrigatoriamente, o empregador tem uma série de deveres e que são reguladas, existem leis, existem fiscais e tudo mais, mas na prática você vende suas férias, você faz... Por exemplo, o meu livro, nós não tínhamos onde cair mortos quando eu publiquei esse. E o meu marido chegou na indústria onde ele trabalhava e disse, combinou, olha, vendeu metade do 13º e metade das férias. E com isso, porque a Unicamp publicou, mas a gente bancou metade da edição. Hoje a FAPESP banca para muitas pessoas. Quando você defende o mestrado ou o doutorado, a banca dá esse gancho para a publicação e sai na ata da defesa que a banca recomendou a publicação, você pode pedir um auxílio à FAPESP e a FAPESP banca a sua parte na edição. Mas na época em que eu publiquei isso não existia. Você tem projetos de vida. Por exemplo, nos últimos 20 a 25 anos da vigência da escravidão no Brasil, houve muito tráfico interno. Principalmente quando acabou o tráfico transatlântico, os escravos foram redirecionados e muitas famílias foram separadas. Então, uma prioridade, num primeiro momento, era reunir, era retornar aos locais de origem. Muitos escravos que foram mandados para cada baía fizeram o retorno. Alguns escravos voltaram para a África. Tem o livro da Manuela Carneiro da Cunha, que chama Negros Estrangeiros, que é maravilhoso. Foi feito do ponto de vista da antropologia, mas é sobre o pessoal que foi escravo aqui e voltou para o Benin. E montou uma sociedade lá com valores brasileiros no Benin. Mas nem todos os escravos procuravam, nem todos os libertos procuravam os ex-senhores. O que acontece é que você tem uma situação urbana, como na Corte ou em São Paulo,
que existe um mercado de trabalho. As pessoas têm onde ir para trabalhar. Mas se você morava em Santa Rita do Passa Quatro, ou lá no sertão de Minas, e você está livre, se você não tem uma rede de proteção e quem proporciona a proteção são os brancos e são os ex-senhores, você não trabalha. Então você acaba se sujeitando a relações de trabalho pauperizadas porque você não tem para onde ir. Eu considero que a liberdade era um objetivo tão forte que as pessoas estavam dispostas a fazer qualquer trabalho contanto que fossem livres. Se você pensar, muitos dos escravos aqui da região eram extremamente bem preparados, e essa foi a injustiça da imigração. Havia carpinteiros, entalhadores, latoeiros, pessoas com verdadeiras habilidades. E muitos dos imigrantes italianos que chegaram para cá eram camponeses, eram pessoas que não tinham habilidade nenhuma, mas que eram preferidos nos empregos porque eram brancos. Então aqui em São Paulo é que essa coisa se deu com mais força, essa pauperização forçada. Em outros locais do Brasil você vê que houve um equilíbrio maior, embora a maior parte dos pobres no Brasil ainda seja negro ou descendente, você tem locais onde eles tiveram uma absorção melhor e locais onde eles foram de fato relegados. E aqui em São Paulo a gente vê isso na geografia, porque os bairros negros foram deslocados cada vez mais para as periferias das cidades, e você vê isso na questão da imigração italiana que foi forçada. Você pega em um período de menos de 2 décadas e joga nesse mercado de trabalho algo em torno de 1,5 milhão de imigrantes. Junto com os negros, né, que já estavam ali. Que já faziam esses trabalhos. Porque não havia essa história da lavoura de falta de braços e falta de braços, é aquele alarmismo que a gente vê todos os dias, né? Que é aquela coisa, não, o Brasil está na pior situação dos últimos 30 ou 40 anos. Não está! Pega o balanço da Bolsa de Valores, aprende a ler jornal. O Brasil não está na pior situação. Mas aí é que está, como é que fica, como é que você consegue manter a ordem social se você não cria o pânico? Dispostos a assumir as rédeas políticas e econômicas do país, senhores e ex-senhores de escravos não se aventuravam a prever as reações de seus libertos no período que se seguiria à abolição. Por isso, esconderam-se atrás de artifícios, como a importação de imigrantes dos bolsões de miséria da Europa e do vínculo tutelar, a fim de salvaguardar as relações de trabalho e preservar a economia florescente do Oeste paulista. Faltam braços para a lavoura. Não faltavam, sobravam de certa forma. Mas é aquela coisa, não eram os braços que se queriam. E hoje se discrimina de todas as formas, não apenas por cor. Hoje se discrimina, se você vai trabalhar em um lugar que só tem evangélicos, nós ateus, se a gente está acima do peso, né? Se você pega os jornais do fim do século XIX e das primeiras décadas do século XX, está lá, procura-se babá branca, de preferência alemã, está escrito. Depois, quando ficou feio, é aquela coisa, procura-se funcionário de boa aparência. O que é boa aparência? É branco. Meu maior problema quando eu vejo essa questão da alteridade é que o ser humano tem uma incapacidade completa de perceber o outro. O ser humano olha e só se referencia a partir de si e do seu. E nós temos um problema muito maior aqui na América Latina, que é que a nossa referência está na Europa, ou nos Estados Unidos mais recentemente. Mas nós não nos vemos a partir de nós.
Nós nos vemos a partir de como nos veem, de como nos imaginam, ou de como a Europa viu o mundo ao longo desse período entre o Renascimento, o Iluminismo e as guerras mundiais. A alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal, com consideração, identificação e dialogar com o outro. Até a nossa divisão em partidos políticos segue esquerda e direita, que é da Revolução Francesa. As ideias mais radicais vêm do comunismo, do anarquismo, que são da Europa. Nós não criamos nada que seja local nesse sentido. Então, nós não vemos o outro porque nós não nos vemos. Nós nos vemos a partir de outros valores. E as ideologias raciais e racistas vieram da Europa. Lombroso, Gobineau e toda essa parte de medicalização da condição humana, que perseguiu a loucura, que perseguiu a diferença étnica, que perseguiu tudo que era diferente daquele padrão branco, heterossexual e cristão. Lombroso por causa daquele aspecto fisiológico, sim, associado à criminalidade, à psicopatia. E a todo tipo de transgressão social, porque o psicopata, ele não é apenas o psicopata do hospício, porque na virada do século XIX para o XX, quem defendia que o Estado deveria acabar e que a ordem social deveria mudar só poderia ser louco. Mas quem disse que a escola está lá para educar? A escola está lá para que você passe no vestibular. Então, todo o material didático, a partir do momento em que você sai do primário, é destinado ao vestibular. Inclusive, nos colégios particulares, o ensino apostilado começa a partir da 5ª ou 6ª série. E você passa a ter a apostila, ela se destina aos vestibulares das grandes universidades, ou estaduais ou federais. Já começa com o tipo de questão que vem nos cadernos de exercícios, que já são calcadas nos vestibulares e a criança é treinada para responder aquele tipo de questão. Então, uma avaliação mais crítica, ou o modo como o historiador vê a história, é quase impossível. Para que a gente pudesse implantar isso na escola, teria que mudar o vestibular de história. Teria que ser feito em questões dissertativas, menos questões, teria que passar por uma reformulação completa. Eu, por exemplo, acredito que o material didático seria muito mais produtivo se, ao invés de seguir essa linha do tempo medonha, né, que vai da pré-história até o atual governo, a gente tivesse eixos temáticos. Por exemplo, a escravidão é um tema maravilhoso, porque você começa estudando a escravidão em Roma, e pode estudar a sociedade romana a partir da escravidão, depois pode estudar a servidão e essas trocas. Tem o livro do Seymour Drescher, que chama Abolição, que ele mostra que em todos os momentos da história humana houve algum tipo de escravidão. Mesmo quando na Europa havia servidão e não era considerada como um vínculo escravocrata, era fácil que, se você estava no navio, esse navio fosse capturado por piratas muçulmanos e você fosse vendido como escravo na África ou na Ásia Menor. E o contrário também, os cristãos também capturavam muçulmanos, exploravam e vendiam por aí. Então você teria um eixo temático que ligaria desde a sociedade romana até o momento atual, até o momento que a África vive agora e que a Ásia vive. Você teria um eixo temático em que você não precisaria da decoreba, porque estudaria as relações humanas e aí sim poderia ser interdisciplinar. Porque o MEC defende a interdisciplinaridade, mas a interdisciplinaridade não existe nas escolas. O que existe é multidisciplinaridade. Você pega um teminha X ou Y e pega o professor de geografia e o professor de literatura e faz uma gambiarra e dá um trabalho em grupo, obriga as crianças a trabalharem em grupo quando não é produtivo e obriga a misturar as disciplinas, mas de uma maneira totalmente aleatória. Se você pegasse um outro tipo de abordagem, você poderia fazer a interdisciplinaridade, porque a geografia
seria imprescindível para entender todas essas migrações humanas e como é que a escravidão acontece. Porque para entender a escravidão, não dá para pensar sem pensar na deslocação geográfica. Você tem a escravidão da antiguidade que ela é mediterrânea e você tem a escravidão moderna que vem nessa expansão primeira do capitalismo e que ela é atlântica. Então, aí entra a tecnologia. Estudaria com as crianças como é que se constrói uma caravela, e aí já vai matemática, você faria um outro meio de escola. Só que aí entra a indústria do ensino, porque o ensino hoje é uma indústria. Você tem o cara que faz a apostila e vende a apostila, você tem os cursinhos, porque existem poucas vagas nas universidades boas e todo mundo quer. Então, a sua escola não foi suficiente, você vai pagar uma fortuna ao dono do cursinho, você vai comprar as apostilas dele, e você... É uma indústria. Se você muda essa visão da educação básica, você tem que mudar o vestibular. Ou você tem que mudar o oferecimento de vagas nas universidades.